Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos desenhar as portas, as janelas e as porteiras na planta baixa do estábulo de ordenha. Vinheta. Muito bem, então vamos retornar lá no projeto em AutoCAD. Eu vou começar a desenhar as janelas aqui na sala de leite. Lembrar que os peitoris das janelas da sala de leite estão a 1,78 m de altura, portanto, essas janelas não vão ser atingidas pelo plano de corte da planta baixa, que está a 1,50 m de altura. Entretanto, faz-se necessário desenhar a projeção dessas janelas. Eu vou começar com essa parede que eu tenho aqui. Essa parede ela tem 4,5 metros de comprimento, são 3 janelas de 1 metro, então sobram 1,5 metros para eu distribuir em 4 segmentos de parede. 1,5 dividido por 4, isso vai dar 0,375 metros de comprimento de cada segmento. Então vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada alvenaria em projeção, comando linha, cursor na área de desenho. Ferramenta ou Snap D, Enter. Ponto base vai ser essa aqui, clico. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0,375, sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. Contra o botão direito do mouse, ferramenta ou Snap perpendicular, vou ligar aqui na linha oposta. Afasto o cursor, Enter para finalizar o comando linha. O tracejado não apareceu, eu preciso ajustar a escala da linha tracejada, então eu vou digitar o comando LT Scale. Enter. No lugar de 0,1, eu vou utilizar o fator de escala 0,003. Enter. Preciso digitar o comando Regen para poder exibir a atualização da escala da linha tracejada na tela. Enter. A janela tem 1 metro de largura, então vou lá no comando Deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância. 1 metro. Clica na linha, clica à direita. Enter para finalizar o comando Deslocamento. Eu agora vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada Esquadrias em projeção, comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo no meio desse batente até o meio do batente oposto. Enter para finalizar o comando linha. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. A janela tem um perfil com 5 centímetros de espessura, eu vou informar metade desse valor, 0,025. Enter, clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento, eu posso deletar a linha do centro. Eu agora vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar a janela que eu acabei de desenhar, Enter para finalizar a seleção, ponto base, eu vou pegar essa quina aqui para manter a mesma distância de 0,375, clico e vou colando. Colei as 3 janelas, vou deixar uma janela estacionada aqui para que eu possa utilizar na parede vertical. Comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciona a janela, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina aqui, e aí eu vou dar uma rotação de 270 graus. Comando mover, cursor na área de desenho, vou selecionar a janela, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, ferramenta ou Snap D, Enter, ponto base vai ser essa quina, a partir de ponto base, arroba, eu vou descer 25 centímetros. Afinal de contas, essa parede ela tem 4 metros, menos 3 janelas de 1 metro, vão sobrar 1 metro para eu distribuir em 4 segmentos de parede. Então, 1 metro dividido por 4, isso vai dar 0,25. Então, arroba 0,25, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Vamos diminuir um pouco o zoom. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona a janela, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina aqui. Eu escolhendo esse ponto base, eu vou manter a minha referência de 25 centímetros, clico, e aí eu vou colando nas outras extremidades. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. E agora eu vou lá para a sala de máquinas, menu de camadas, vou ativar a camada alvenaria em projeção.
comando linha, cursor na área de desenho. Meu primeiro batente vai estar a 10 centímetros de distância dessa quina, então ferramenta ou Snap-D, Enter. Ponto base vai ser a quina que eu tenho aqui. A partir de ponto base, arroba, meu deslocamento vai ser de 10 centímetros, 0,1. Sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Ctrl botão direito do mouse, opção perpendicular, vou ligar na linha oposta. Enter para finalizar o comando linha. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Essa janela aqui ela tem 90 centímetros de largura, então eu vou informar a distância, 0,9. Enter, clica na linha, clica à direita. Enter para finalizar o comando deslocamento. Menu de camadas, vou ativar a camada esquadria em projeção. Comando linha, cursor na área de desenho, vou ligar uma linha saindo do meio do primeiro batente e indo até o meio do segundo batente. Enter para finalizar o comando linha, o perfil da janela tem 5 centímetros de espessura, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou informar metade desse valor, 0,025. Enter, clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando de deslocamento, posso deletar a linha que ficou no centro. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona a janela, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. Com isso, eu vou manter a minha referência de 10 centímetros de distância e vou colar exatamente na mesma quina aqui no banheiro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Duplo clique no scroll do mouse e eu agora vou desenhar as portas e eu vou começar desenhando os batentes. Então, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em corte. Vou começar aqui com a sala de leite, então vamos dar um zoom aqui na região de trabalho. Comando linha, cursor na área de desenho. O primeiro batente dista 10 centímetros dessa aresta que eu tenho aqui, então vou chamar a ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui, afasto o cursor, a partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 10 centímetros, 0,1, sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter, Ctrl botão direito do mouse, opção perpendicular, eu vou ligar na linha oposta. Afasto o cursor, Enter para finalizar o comando linha. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. A minha porta tem 80 centímetros, então vou informar esse valor, 0,8. Enter, clica no batente, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá para o banheiro, comando linha, cursor na área de desenho, ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 10 centímetros para a esquerda, 0,1. Sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter, Ctrl botão direito do mouse, opção perpendicular, vou ligar na linha oposta. Enter para finalizar o comando linha. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, a minha porta tem 80 centímetros, informa esse valor, 0,8. Clica no batente, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou copiar os dois batentes. Notem que eu estou utilizando a janela Window. Essa janela, para que o objeto seja selecionado, é necessário que todo o objeto esteja dentro da janela. Clico, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. Vou colar na mesma quina na sala de máquinas e também aqui na entrada da sala de ordem. Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar esses dois batentes que eu tenho aqui, Enter para finalizar a seleção. Eu quero que eles fiquem na camada alvenaria em vista. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Duplo clique no scroll do mouse, vamos dar um zoom aqui. Ferramenta aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Eu vou abrir os vãos das portas. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos dar um zoom aqui na porta da sala de leite. Eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada esquadrias. Ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nessa quina. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 0,8 metros no X e 0,05 metros no Y. Enter. Eu vou lá na ferramenta arco, opção início, centro e fim. Lembrando que o arco é sempre desenhado no sentido anti-horário, então o início é atrás da porta, o meio é aqui onde fica a dobradiça,
e o final vai ser aqui no segundo batente. Eu agora vou lá na Ribbon Bloco, botão Inserir e vou localizar o bloco Maçaneta Alavanca Vista Superior. Clico, cursor na área de desenho, vou dar um zoom aqui na porta, ferramenta ou Snap de Enter, ponto base vai ser essa quina aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 5 centímetros para a esquerda, 0,05, sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter, comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio da porta, e eu vou deslocar para a esquerda. Excluir objeto de origem? Não. Vamos diminuir o zoom, comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar toda a porta, Enter para finalizar a seleção, ponto base, eu vou clicar aqui na dobradiça, vamos diminuir o zoom e vou colar aqui no banheiro. Enter para finalizar o comando copiar. Comando rotacionar, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o conjunto, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser aqui na dobradiça e eu vou dar uma rotação de 90 graus. Comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar todo o conjunto, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser aqui na dobradiça, e aí eu vou colar na sala de máquinas e na entrada da sala de ordenha. Enter para finalizar o comando copiar. Eu posso deixar a porta com essa representação simples que está aqui, mas se eu quiser, eu posso desenhar o caixão dessa porta. Esse caixão eu vou considerar que ele tem 5 centímetros de espessura. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,05. Enter, clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento, comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar, comando linha, cursor na área de desenho, vou completar as linhas que foram aparadas na camada esquadrias. Comando corresponder, cursor na área de desenho, eu quero que essas duas linhas que eu tenho aqui, Enter, fiquem na camada esquadrias. Então basta clicar num objeto que esteja nessa camada. Então desenhado o caixão da porta, eu agora vou conferir as espessuras de linha, ativando o comando espessura de linha. Então aqui a gente consegue observar aonde termina a alvenaria e aonde começa a madeira do caixão. Posso desativar o comando espessura de linha. Eu vou repetir o mesmo procedimento com as demais portas. Vamos começar lá com a porta do banho. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 5 centímetros, 0,05. Enter, clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento, comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Comando linha, cursor na área de desenho, vou refazer as linhas que eu acabei de aparar. Comando corresponder, cursor na área de desenho, vou selecionar essas duas linhas que eu tenho aqui, Enter para finalizar a seleção, eu quero que elas fiquem na camada esquadrias, então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos ativar o comando espessura de linha para conferir. Uma vez conferido, eu posso desativar o comando espessura de linha. Eu vou repetir o mesmo procedimento lá na sala de máquinas, então para isso eu vou deletar esses dois batentes que eu tenho aqui, delete, e vou copiar a estrutura correspondente aqui do banho. Então, comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar as linhas que me interessam, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser aqui na dobradiça, e aí eu vou colar na dobradiça da porta da sala de máquinas. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos dar um zoom, vou clicar aqui nessa linha, tem uma sobreposição de linhas aqui nessa região, basta clicar no grip, jogar para a direita. A mesma coisa na parte de baixo. Clica no grip, joga para a direita. ESC. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou clicar aqui nessa linha, clica no grip, joga para a esquerda, clica na linha de baixo, clica no grip, joga para a esquerda. ESC. Vou ativar o comando espessura de linha para conferir. Uma vez conferido, eu posso desligar o comando espessura de linha. Uma alternativa a esse caixão, a esse acabamento que eu fiz aqui na porta,
é ir lá na Ribbon Bloco, botão inserir e utilizar o bloco acabamento de porta parede de 15 centímetros e o bloco acabamento de porta parede de 20 centímetros. Então basta clicar no bloco, colocar ele aqui na área de desenho. Aqui no caso vou ter que aplicar uma rotação. Clico, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser esse meio que eu tenho aqui. Vamos dar uma rotação de 180 graus. Comando mover, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. E eu posso deixar ele colado aqui nesse ponto. E aí fazer os devidos ajustes. ESC. Posso apagar o bloco, Delete. Vamos diminuir o zoom. Aqui na sala de ordenha é uma porta mais simples, que ela tem 1,5 m de altura. Então aqui eu não vou colocar esse acabamento. Na verdade, trata-se de uma portinhola. Para concluir as portas, faltam as soleiras, então vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista. Vamos diminuir um pouco o zoom. Comando linha, cursor na área de desenho. Lembrando que a soleira sempre fica alinhada com a parte mais baixa, com o piso mais baixo. Então vou ligar uma soleira saindo desse ponto até esse outro ponto aqui. Enter 2 vezes. Uma soleira saindo desse ponto até esse outro ponto. Enter 2 vezes. Desse ponto a esse outro ponto. Enter 2 vezes. E aqui na sala de leite. Enter. Eu finalizo o comando linha. Eu vou aproveitar que eu estou trabalhando com a soleira. Eu vou fazer a rampa da plataforma de expedição de leite. Eu vou emendar essa plataforma de expedição com a calçada lateral. Então vou deletar essa linha que eu tenho aqui. Vou clicar na linha de cima, clica no grip, arrasta para a direita. ESC. Para fazer a rampa, eu vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, vou ligar uma linha saindo desse ponto e indo até esse outro ponto aqui. Enter para finalizar o comando linha. Se eu clicar nessa linha de baixo, eu percebo que eu tenho uma sobreposição de linhas aqui, então vou clicar nesse grip e vou jogar ele para trás. ESC, duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou começar a fazer as porteiras e vou iniciar exatamente aqui na saída da sala de ordenha para o corredor de saída. Eu vou aproveitar que eu já estou na camada alvenaria em vista e vou desenhar um primeiro batente que eu tenho aqui. Então, comando linha, cursor na área de desenho, ferramenta ou snap de Enter, ponto base vai ser esse aqui que eu tenho aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 10 centímetros para a esquerda, 0,1, sinal de menor. Como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter. Ctrl botão direito do mouse, opção perpendicular, vou ligar na parte de baixo. Enter para finalizar o comando linha. Eu vou sumir temporariamente da tela, vou lá na ferramenta medida, opção distância, cursor na área de desenho. Vou medir a distância desse batente até o pilarete. 1,80 m, que é exatamente o tamanho da porteira de saída. ESC. Posso retornar com a minha imagem à tela. Eu vou lá na entrada da sala de ordenha e vou colocar um batente aqui nessa posição. Então, comando linha, cursor na área de desenho, ferramenta ou snap de Enter, ponto base vai ser essa quina aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou descer 10 centímetros, 0,1, sinal de menor. Como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Enter, Ctrl, botão direito do mouse, vou lá na opção perpendicular e vou ligar na linha oposta. Enter para finalizar o comando linha. O próximo batente vai ser formado por um pilarete. Então, vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar esse pilarete que eu tenho aqui, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina, ferramenta ou snap de Enter, ponto base vai ser o primeiro batente, clico, a partir de ponto base, arroba, eu vou descer 1,80 m, que é exatamente a largura da porteira. 1,8, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Eu agora vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada esquadrias, em seguida eu vou lá na ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, a partir desse ponto, arroba, eu vou deslocar 1,8 metros no X, vírgula, e menos 0,05 metros no Y. Enter. Ferramenta arco, opção início, centro, fim, cursor na área de desenho. Novamente, o arco é desenhado no sentido anti-horário,
Então o início dessa vez vai ser aqui no pilarete, o centro continua sendo na dobradiça e o fim vai ser atrás da porteira. Vamos diminuir o zoom. Vou espelhar esse conjunto para o outro lado. Então, comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou selecionar todo o conjunto que eu desenhei. Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Vou ligar no meio da aresta oposta. Excluir objeto de origem? Não. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, vamos diminuir um pouco o zoom. Enter para o modo aparar direto. E aí eu vou fazer a abertura dos vãos da porteira. ESC, vamos dar um zoom aqui nessa região. Aqui eu tenho uma sobreposição de linhas. Então basta clicar na linha, clica no grip, joga para baixo, clica no grip, joga para cima. ESC, vou fazer a mesma coisa com a outra linha. ESC, eu vou aproveitar que eu estou nessa região e vou achurar esses dois pilaretes que eu tenho aqui. Então vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada Achura Concreto, comando Achura, padrão ARConc, escala 0.001. Enter, cursor na área de desenho, vou achurar esse pilarete e o pilarete de baixo. Enter para finalizar o comando Achura. Vamos diminuir um pouco o zoom. Eu vou lá no comando copiar cursor na área de desenho, vou copiar essa porteira que eu tenho aqui, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser exatamente aqui na dobradiça, vamos diminuir o zoom, e vou colar ela nessa posição que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando copiar. Comando rotacionar, cursor na área de desenho, vou selecionar a porteira, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui, e aí eu vou dar uma rotação de 270 graus. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, vou abrir o vão da porteira. Enter para finalizar o comando aparar. Se eu clicar essa linha aqui, eu percebo que tem uma sobreposição, vou clicar nesse grip e vou jogar ele para a direita. ESC, vou conferir as outras porteiras e identificar se o mesmo problema ocorreu. Clica aqui nessa linha, clica no grip, joga para cima. ESC, vamos lá para a porteira de baixo, clica na linha, clica no grip, joga para baixo. ESC, eu agora vou desenhar a porteira do corredor de saída, então vou dar um zoom na região de trabalho, vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Eu vou copiar esse mourão que eu tenho aqui, Enter para finalizar a seleção, ponto base. Eu vou pousar o cursor no meio do mourão, a hora que a ferramenta ou Snap Centro acender, eu caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Eu vou caminhando até atingir aqui a interseção. Clico, ferramenta ou Snap D, Enter, ponto base, de novo, pouso o cursor no centro do mourão. A hora que a ferramenta ou Snap Centro acender, eu caminho para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar nesse ponto, a partir deste ponto base, arroba, eu vou descer 2,5 metros. 2,5, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Enter para finalizar o comando copiar, vamos diminuir um pouco o zoom, e aí eu tenho um mourão colado aqui nesse ponto. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, vou aparar o vão da porteira e exatamente aqui no meio do mourão. Enter para finalizar o comando aparar. Essa linha verde que eu tenho aqui é exatamente a linha do eixo Y, e aí para isso não ficar me incomodando, eu vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou pressionar a tecla T de todos, Enter, Enter para finalizar a seleção, ponto base, eu vou clicar aqui na calçada, afasto o cursor, e eu vou mover esse ponto base para a origem. Então, hashtag 0 para x, 0 para y. Enter. E aí, com isso, eu saio fora daquela linha verde que estava aparecendo aqui. Eu agora posso desenhar a porteira. Para isso, eu vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada esquadria, comando retângulo, cursor na área de desenho. Se eu não quiser pousar no centro e caminhar aqui para baixo, eu posso pressionar Ctrl, o botão direito do mouse, e escolher a opção quadrante. E aí eu vou pousar o cursor aqui nesse quadrante, clico, afasto o cursor, a partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar menos 2,5 metros no X, é negativo porque eu estou caminhando para a esquerda, vírgula, menos 0,05 no Y. Aqui também é negativo porque eu estou caminhando para baixo. Enter. Vamos diminuir um pouco o zoom.
Ferramenta arco, opção início, centro, fim, cursor na área de desenho. Novamente, o arco é desenhado no sentido anti-horário, então aqui nesse caso o início é atrás da porteira, o meio é sempre na dobradiça e o final vai ser ali no ponto oposto. Vamos diminuir um pouco o zoom. Eu vou espelhar essa porteira lá para o lado oposto no curral de espera. Então, para isso, comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciona a porteira e seleciona o morão que eu acabei de desenhar. Entre para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento eu vou clicar exatamente aqui no meio da calçada e aí eu vou deslocar para a direita. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objeto de origem? Não. Comando aparar, cursor na área de desenho, dá um zoom aqui na parteira que eu acabei de desenhar, entre para o modo aparar direto, e eu vou aparar essa linha que eu tenho aqui, mais essa linha que eu tenho aqui. Entre para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Eu tenho um morão exatamente aqui no meio dessa cerca, então vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar esse morão que eu tenho aqui, entre para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio do morão, e eu vou colocar no meio dessa aresta. Clico, afasto o cursor, Enter para finalizar o comando copiar. Comando aparar, Enter para aparar direto, e eu vou aparar essa linha que eu tenho no meio do morão. Enter para finalizar o comando aparar. Duplo clique no scroll do mouse. Falta só mais um detalhe aqui na sala de ordenha, é que eu tenho aqui uma sobreposição de linhas que eu preciso resolver. Então, eu vou apagar essas linhas que eu tenho aqui, inclusive a linha aqui que eu tenho na mureta, delete. Vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada alvenaria em vista, comando linha, cursor na área de desenho, vou refazer as linhas que eu acabei de apagar. Para facilitar, eu vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar essas duas linhas que eu tenho aqui, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina, vamos diminuir o zoom, e aí eu vou colando nas demais vãos. Enter para finalizar o comando copiar, comando linha, cursor na área de desenho, vou completar esse vão que ficou faltando. Duplo clique no scroll do mouse. Bem, com isso nós finalizamos o desenho das portas, das janelas e das porteiras no estábulo de ordenha. No próximo vídeo vamos continuar o desenvolvimento da planta baixa. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!